Olá, meu nome é Luísa Satsukino Mendes, faço medicina na Unicesumar, na cidade de Maringá, no Paraná. Minha dupla é a Milena Sampaio, nossa orientadora é a professora doutora Robesmere Zurita e a nossa co-orientadora é a professora doutoranda Patrícia Charlot. E o título do trabalho que iria apresentar é Revisão de Literatura, Cenário de Pessoas com Lúpus Eritematoso Sistêmico infectadas pelo novo coronavírus no Brasil e no mundo. Bem, a primeira patologia envolvida no nosso trabalho é o novo coronavírus, também denominado SARS-CoV-2 ou Covid-19, que é uma virose com a característica de causar uma síndrome respiratória grave. A segunda patologia envolvida é o lúpus eritematoso sistêmico, ou LES, que é uma doença rara, autoimune e sistêmica, que afeta o status inflamatório do corpo. Com relação à sua fisiopatologia, o principal fator alterado é a ineficiência das células T, levando à perda da tolerância imunológica. Na interação fisiopatológica entre o LES e a infecção causada pelo SARS-CoV-2, o ponto principal é a enzima conversora de angiotensina 2, ECA2. Em um estudo feito por Ri no ano de 2020, os autores concluíram que toda essa fisiopatogenia que envolve o LES e o vírus SARS-CoV-2 deixa os pacientes mais propensos a contrair a infecção e progredir para a forma grave, também pelo fato desses pacientes fazerem uso contínuo de imunossupressores. Então, como já foi dito, os pacientes já são imunossuprimidos por conta da superexpressão de ECA2. Somado, então, com o coronavírus, faz com que facilite o fato deles contraírem, a possibilidade deles contraírem o vírus e evoluírem para a forma grave. Então, também, segundo o Ri, somado pelo fato desses pacientes fazerem uso contínuo de imunossupressores, porque isso faz com que os linfócitos T, tanto os reguladores quanto os citotóxicos, sejam menos ativos. Então, para os aspectos biopsicossociais não ficarem de lado, encontramos dois estudos, um brasileiro e um internacional. O primeiro estudo, realizado no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, que englobavam os pacientes portadores de doenças raras que contraíram o SARS-CoV-2, chegaram à conclusão de que 92% desses pacientes declararam se sentir ameaçados pela pandemia e cerca de 41% dizia se sentir feliz ou infeliz ou deprimido devido a essa situação pandêmica. O segundo estudo, realizado na Espanha, que juntou os efeitos do confinamento do Covid-19 no status mental dos pacientes com lúpus eritematoso sistêmico. Foram analisados dois grupos de pacientes com LES, um antes do lockdown e o outro durante, e chegou-se à conclusão de que o confinamento e a ameaça constante da pandemia provocaram uma repressão importante no estado psicológico dos pacientes com LES, culminando em vários sinais e sintomas psíquicos. A autora afirma ainda que 50% dos pacientes do grupo analisado durante o lockdown relataram ter os sintomas da doença exacerbados. Como objetivo principal, tem-se compreender através de uma revisão literária os aspectos clínicos e sociais dos pacientes com LES que se infectaram com o Covid-19 no Brasil e no mundo. E dentre esse objetivo, temos os nossos focos específicos, que seriam reunir artigos nacionais e internacionais que abordem LES e Covid-19. Na metodologia, trata-se de uma revisão de literatura envolvendo pessoas com LES que foram infectadas pelo Covid-19 no Brasil e no mundo. Nós utilizamos, então, as bases de dados eletrônicas da PubMed, Google Acadêmico e Cielo, no qual utilizou-se os descritores Coronavirus e Systemic Lupus Erythematosus, encontrados nos desks, fazendo a seleção de artigos de revisão, estudos clínicos randomizados e uma literatura acadêmica. Nós selecionamos, então, 9 artigos internacionais e um artigo nacional, todos esses compreendidos entre o ano de 2020 e 2021, e uma literatura acadêmica do ano de 2014 e também sites do Ministério da Saúde. Como discussões e resultados, nós esperamos conhecer o cenário envolvendo os pacientes com lúpus eritematoso sistêmico que foram infectados pelo novo coronavírus no Brasil e no mundo. Desejamos também conhecer como essas pessoas lidaram com a infecção, como a mesma evoluiu durante o período de isolamento social, quais os tratamentos utilizados, como foi o acesso ao serviço de saúde, rede de apoio oferecida e quais as sequelas deixadas pela Covid-19. Neste contexto, pretendemos ainda reunir artigos que tornem possível o conhecimento sobre pacientes com LES que contraíram a Covid-19, a fim de mostrar a importância de uma atenção diferenciada para esses casos. O contexto de uma pessoa com LES infectada pelo Covid-19 é um problema de saúde pública, que gera custos emocionais e financeiros tanto para o indivíduo, sua família e aos serviços de saúde. Além disso, não há estudos no Brasil que demonstrem as reais necessidades da experiência da pessoa com LES contaminadas por Covid-19, bem como as consequências pós-infecção. Sabe-se ainda que a incidência de LES estimada no Brasil é em torno de 4,8 a 8,7 casos por 100 mil habitantes anos. No Brasil, no dia 6 de agosto de 2021, são 20.108.746 infectados por Covid-19 e 65 mil pessoas portadoras de LES. Essas foram as nossas referências utilizadas e eu gostaria de agradecer a minha dupla Milena Sampaio, a professora Patrícia, a professora Robesmere, o professor Gia Besson e a nossa instituição Unicesumar. Muito obrigada a todos.